Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia ocidental. Estamos na nossa aula de número 97, estamos falando sobre o epicurismo e estamos no quarto período da filosofia antiga ou da filosofia grega, que é o período helenista ou o período ético e período moral, certo? Que é o período que vai tratar justamente de questões relacionadas à vida, à existência, à felicidade. Esse aqui é um período muito conturbado dentro da história da filosofia, principalmente por causa das mudanças políticas que aconteceram naquele período, principalmente em decorrência ali das conquistas do Alexandre o Grande, que possibilitou esse período denominado de helenismo, conforme eu já falei para vocês nas aulas anteriores. Então as filosofias desse período estão numa busca constante de tentar encontrar uma forma com que o homem possa viver, com que o homem possa ser feliz. Então a gente está falando do epicurismo, já falamos do estoicismo e vamos falar também do ceticismo e um pouquinho da filosofia cínica, que são escolas ali, movimentos que vão tentar justamente colocar o homem numa posição rumo em direção à felicidade dentro desse período histórico. Então estamos na aula 97, hoje vamos falar um pouquinho sobre a escola epicurista, vamos ver aí o que acontece com essa escola epicurista, quem são os principais autores, como que ela se desenvolve, até onde ela vai. O mais notável dos discípulos imediatos de Epicuro foi Metródoro de Lampsaco, cujos escritos foram na sua maior parte de conteúdo polêmico. O Metródoro teria vivido ali provavelmente na época do Epicuro, que foi ali por volta do século III, século IV a.C., e grande parte das suas obras se perderam. O que nós temos, na verdade, são alguns fragmentos. Diz que ele teria justamente polemizado por ter defendido algumas ideias ali que, de certa forma, são ideias bem polêmicas, como, por exemplo, a questão física do corpo para a felicidade, como, por exemplo, também a questão de que os cínicos estavam, de certa forma, enganados ao viver uma vida de pobreza, sendo que, na verdade, se pudesse, deveria ser viver uma vida de riqueza, mas, na verdade, a riqueza não conta para a felicidade. Então, ele teria escrito ali alguns escritos polêmicos, mas, de certa forma, ele foi um dos continuadores ali da filosofia e do pensamento epicurista. Contaram-se numerosíssimos discípulos e amigos de Epicuro, e entre eles não faltaram as mulheres como Temista e Leontina, que escreveu contra Teofrasto. Então, além do Metródoro, nós temos também a Temista e a Leontina, que são duas mulheres que participaram ali do círculo de pensamento da escola epicurista. Então, lembrando mais uma vez, o epicurismo é uma filosofia que, de certa forma, ele aceitava mulheres, escravos, pobres, pessoas que não eram gregas, etc., para fazer parte da comunidade, fazer parte da escola. As outras escolas de pensamento da época não aceitavam. O estoicismo era uma filosofia mais aberta, porque o estoicismo ainda considerava que todas as pessoas fazem parte de Deus, todas as pessoas, de certa forma, têm esse mesmo valor. E o epicurismo também conta com uma ideia de que as pessoas que querem procurar felicidade podem ali adentrar a escola, independente se são homens, são mulheres, são escravos, etc. O importante, na verdade, é seguir as regras da doutrina e do pensamento epicurista, que, como a gente viu ali na aula anterior, a escola do Epicuro, na verdade, é quase como, digamos assim, uma espécie de comunidade religiosa, porque a vida do Epicuro é quase a vida de um santo, digamos assim, você levar a vida da maneira como ele pregava, era uma vida muito rígida, muito difícil, muito complicada. E alguns autores mais tarde tentaram desenvolver a ideia de um epicurismo mais leve, assim, digamos, um epicurismo mais fácil de seguir. Então nós temos ali Temista e Leontina. Leontina teria escrito contra Teofrasto. Teofrasto foi o sucessor ali do Liceu de Aristóteles. Quando Aristóteles faleceu, o Teofrasto acabou assumindo a academia, conforme a gente viu ali numa aula que a gente gravou só sobre o Teofrasto. Há uma polêmica também sobre a Leontina, porque algumas pessoas da época falavam que ela era uma prostituta, mas, de certa forma, até mesmo as prostitutas eram aceitas dentro da escola e do círculo epicurista, e, na verdade, essa polêmica também se deve pelo fato da filosofia de Epicuro ser mal falada na época. Muitas pessoas ali, os inimigos da escola epicurista, achavam que as mensagens de Epicuro sobre o prazer na verdade, eram mensagens que justamente faziam com que as pessoas
levassem uma vida ali na orgia, levassem uma vida no sentido errado, digamos assim, do prazer. Mas a gente vai discutir ainda a questão do prazer nas próximas aulas, daí vocês vão ver o que Epicuro entende sobre o prazer, mas não tem nada a ver com aquilo que difamaram sobre a sua escola. Com efeito, as mulheres podiam também participar na escola, já que ela se fundava na solidariedade e na amizade dos seus membros. Então, conforme a gente já comentou um pouquinho na aula anterior, a escola do Epicuro, ela se caracteriza justamente pela questão da amizade. O Epicuro, ele era amigo, além de ser professor, ele era amigo, digamos assim, dos seus discípulos, e ele ensinava justamente através dessa amizade. Então, essa é uma das grandes ideias assim do epicurismo, que defendia a amizade, a lealdade e a simplicidade da vida. As amizades epicuristas foram famosas em todo o mundo antigo pela sua nobreza. Então a amizade era uma coisa que a filosofia e o pensamento epicurista valorizava muito e, de certa forma, é uma coisa que o Epicuro pregava na sua escola. Ele tratava seus discípulos como seus amigos. Todavia, nenhum discípulo trouxe uma contribuição original para a doutrina do mestre. Então, dentro da doutrina epicurista, não houve nenhum filósofo ali, discípulo, seguidor do Epicuro, que trouxe uma contribuição para a doutrina do mestre. Por quê? Vamos pensar como exemplo ali da escola do pensamento estoico. Nós vimos que no estoicismo existiam diversos mestres da Estoa, ou seja, diversos mestres do pensamento estoico. Por quê? Porque o pensamento desses mestres, eles podiam ser discutidos. Você podia chegar lá e falar assim, Zenão, eu penso isso de uma outra forma, eu penso isso. Você poderia chegar para qualquer autor lá do estoicismo e, digamos assim, apresentar uma outra perspectiva dentro da própria perspectiva estoica. E dentro do epicurismo, não. Dentro do epicurismo era diferente, porque as palavras do Epicuro eram palavras assim que eram seguidas quase como se fosse, digamos assim, uma doutrina religiosa. O Epicuro falava e as pessoas obedeciam. Na verdade, as pessoas obedeciam porque elas percebiam que o Epicuro, ele vivia aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava. Então ele falava algo e vivia conforme justamente essa fala. Então as pessoas seguiam justamente esses ensinamentos e não quiseram apresentar nenhuma contribuição, digamos assim. Elas acreditavam que a doutrina do mestre estava acabada e perfeita. E de certa forma não tinha nada para contribuir porque o mestre já havia dito tudo para que as pessoas pudessem chegar na felicidade. Então não havia nada para contribuir e o epicurismo, de certa forma, foi fiel aos ensinamentos e às palavras de Epicuro. O Epicuro exigia dos seus sequazes ou dos seus seguidores a rigorosa observância dos seus ensinamentos. Então Epicuro ele exigia que os seus discípulos seguissem à risca os seus ensinamentos. Tinha uma famosa frase, se eu não me engano, que parece que foi falada lá por Sêneca. Sêneca é um filósofo do estoicismo que a gente vai tratar ainda, que segundo ele, os epicuristas tinham a seguinte frase: age de forma tal como se Epicuro estivesse te olhando. Ou seja, você tem que agir como se o Epicuro estivesse olhando para você. Essa era a frase dos epicuristas. Ou seja, mesmo ali quando o mestre não estava ali, mesmo depois da morte do Epicuro, eles falavam isso. Porque não faça besteiras, não saia de dentro do caminho da doutrina. Por quê? Porque o próprio Epicuro poderia estar te olhando. Então você não vai querer passar essa vergonha, você não vai querer, digamos assim, que ele te repreenda. Então seria mais ou menos essa ideia. E ele exigia que os discípulos seguissem, então, os seus ensinamentos. E a esta observância se manteve fiel à escola durante todo o tempo da sua duração, que foi longuíssima, até o século IV depois de Cristo. Então, até o século IV depois de Cristo, ainda existia, de certa forma, ali a escola e o pensamento epicurista. Na verdade, a gente já comentou um pouquinho que a escola de Epicuro era chamada de O Jardim. Eles eram conhecidos como filósofos do jardim, porque a escola do Epicuro ela ficava numa região mais periférica da cidade, não ficava lá no centro de Atenas, ela ficava numa região mais periférica e ficava próxima do campo, porque isso também tem a ver com uma vida tranquila do epicurismo, né? Uma vida no campo, longe da cidade, com as suas mazelas, com a sua barulheira e etc, que impossibilita praticamente a gente de ser calma, a gente de pensar, etc. Mas enfim, parece que a escola do Epicuro, ela de certa forma durou acho que até o século II, se eu não me engano, porque parece que ela foi vendida, acho que século II antes de Cristo, se eu não me engano, porque parece que essa escola, esse jardim foi vendido depois, e daí o que ficou do epicurismo, na verdade, foram reuniões ali de outras pessoas, e outros autores se reuniram em outros lugares ali para tratar da doutrina e do epicurismo.
Por isso, entre os seus numerosos discípulos, só recordaremos aqueles por cuja mediação nos chegaram ulteriores notícias acerca da doutrina epicurista. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre alguns autores que justamente, de certa forma, deixaram famosas essas doutrinas aí do epicurismo, mas não apresentaram praticamente nenhuma novidade, pouquíssimas novidades em relação à doutrina do mestre. Vamos ver quem são esses autores. O primeiro deles é um filósofo chamado Filodemo de Gádara. Teria nascido lá no finalzinho do século II e falecido por volta de 40 ou 30 depois de Cristo. Antes de Cristo. Então, de Filodemo, que viveu no tempo de Cícero, revelaram-nos os papiros de Herculano, alguns fragmentos que tratam de numerosos problemas sob o ponto de vista epicurista, e nos apresentam as polêmicas que se desenvolviam naquele tempo no próprio interior da escola epicurista e entre ela e as outras escolas. Então foi encontrado depois, justamente quando foi feita uma arqueologia sobre a vila de Herculano, encontrou-se essa vila de Herculano e encontrou-se dentro dela, dessa vila que foi encontrada, uma biblioteca, a biblioteca que pertencia a Filodemo, e essa biblioteca estava cheia ali de escritos epicuristas. Então foi um grande achado, digamos assim, que justamente mostrou que a filosofia, o pensamento de Epicuro chegou lá do outro lado, porque na verdade o Herculano ficava lá do lado da região da Itália, já estava bem longe da Grécia, bem longe de Atenas. Pois dá uma olhadinha para vocês verem onde é a Itália, onde é a Grécia, só para vocês verem a distância que a mensagem, a palavra do Epicuro chegou. E aí encontrou-se uma série de escritos que justamente falavam da doutrina do mestre e também falavam das polêmicas que havia entre o epicurismo e outras escolas de pensamento, e mesmo dentro desse círculo epicurista ainda havia algumas polêmicas, como algumas pessoas que discordavam ou tratavam de outras questões que acreditavam que poderiam também ser interessantes e inerentes ao epicurismo. Então, do Filodemo de Gádara encontrou-se essa biblioteca, e justamente, de certa forma, isso foi um grande marco, um grande achado ali pro epicurismo. Um outro autor também muito importante e muito relevante para a perspectiva e pensamento epicurista foi, de longe, o Lucrécio. O Lucrécio foi um filósofo e poeta. E, segundo Otto Maria Carpo, se Lucrécio não fosse um filósofo, ele teria sido o maior poeta romano. Então veja, o Otto Maria Carpo falar isso é uma coisa assim fantástica, né? Imagina ele falar assim, ele teria sido o maior poeta romano, se não tivesse sido filósofo. Então, Tito Lucrécio Caro teria nascido por volta de 96, falecido por volta de 55 a.C. Na verdade, parece que ele teria se suicidado, tá? Parece que ele teria cometido suicídio, tá? Mas isso é uma outra história que eu já vou comentar um pouquinho daqui a pouco. Deixou-nos no seu De Rerum Natura não só uma obra de grande valor poético, mas também uma exposição fiel do epicurismo. Essa realmente é uma obra linda, uma obra maravilhosa de se ler. Se vocês tiverem oportunidade, leiam essa obra. Ela é muito bem escrita, uma obra maravilhosa, que justamente tem um valor poético muito grande, como fala o próprio Otto Maria Carpo. E a partir dessa obra, do De Rerum Natura, se espalhou assim, para todo mundo praticamente as ideias e o pensamento do epicurismo. Ele deixou muito famoso, muito mais famoso ali, o pensamento de Epicuro. Pouco se sabe da vida do Lucrécio, não se tem muita coisa, não se tem muita informação sobre a vida dele, não se sabe justamente ali alguns pormenores da vida e da existência dele, tá? A notícia de que estava louco, transmitida pelos escritores cristãos e que havia escrito seu poema nos intervalos da loucura, pode ser uma invenção devido à exigência polêmica de desacreditar o máximo representante latino do ateísmo epicurista. Então o que se sabe é que alguns cristãos que vieram ali depois falaram que o Lucrécio era louco, mas não se sabe se realmente ele era louco ou se os cristãos estavam fazendo isso para difamar o pensamento do Lucrécio, porque o pensamento tanto do Epicuro quanto do Lucrécio apresentam um ateísmo muito grande, e obviamente os cristãos se opuseram contra essa perspectiva. E é claro que dentro digamos assim, da escrita de Lucrécio, aí ele acaba se tornando o maior expoente do ateísmo epicurista naquele período, e é uma coisa que os cristãos então procuram combater. Eu vou falar para vocês, né, eu estou fazendo uma série paralela a esse canal, vocês já devem saber que é a Contra-História da Filosofia. Dentro da Contra-História da Filosofia, eu vou trabalhar muito mais
profundamente a filosofia do Filodemo de Gádara, vou trabalhar também mais profundamente o Lucrécio, e vou trabalhar também o outro autor que eu vou falar daqui a pouco, que é o Diógenes de Anoanda. Aqui, na verdade, como eu estou trabalhando a obra do Giovanni Reale e do Nicolás Banhanho, eu estou trabalhando em cima das informações que eles trazem, e na verdade eles falam pouquíssimo sobre esses autores. No Giovanni Reale, não fala nem daqueles autores epicuristas que eu falei ali do Metródoro, não fala da Leontina, não fala da Temista, fala só do Lucrécio um pouquinho, não fala do Diógenes de Anoanda, tá? E não fala do Filodemo de Gádara, só aqui no Nicolás Banhanho que se fala desses autores, tá? Então é bem interessante, mas dentro da Contra-História da Filosofia eu vou desenvolver mais esse pensamento. Inclusive, o segundo volume da Contra-História da Filosofia é bem polêmico, porque ele vai tratar do período medieval, que ele vai chamar de cristianismo hedonista. E esse cristianismo hedonista é um cristianismo que, de certa forma, faz a fusão ali do cristianismo com algumas perspectivas hedonistas, como por exemplo o epicurismo. Então aqui a gente vê que o cristianismo vai atacar o epicurismo, mas a gente nem imagina que existe um cristianismo epicurista que a gente vai trabalhar dentro das obras da Contra-História da Filosofia, tá bom? Em todo caso, é pouco verossímil pela causa aduzida da loucura do poeta, um filtro amoroso, tá? Então muita gente acredita que não, que ele não tenha ficado louco. Na verdade, a loucura que ele fala lá é uma loucura de amor, né? Talvez teria até cometido suicídio por causa disso, mas não se sabe. Essa é uma das grandes diferenças entre a filosofia do Epicuro e o epicurismo do Lucrécio, porque o Epicuro aguentou suas dores até o fim, enquanto o Lucrécio não conseguiu aguentar sua dor e acabou cometendo suicídio. Então ele era um epicurista, mas de certa forma não levou em observância os ensinamentos do Epicuro, porque jamais o Epicuro teria, digamos assim, falado para alguém acabar com suas dores, tirando a sua própria vida, a sua própria existência. Isso é uma coisa que não aparece dentro do pensamento epicurista. Os 6 livros da obra de Lucrécio, que está incompleta, divide-se em 3 partes dedicadas, respectivamente, à metafísica, à antropologia e à cosmologia, cada uma das quais compreende 2 livros. Então são 6 livros divididos em 3 partes. Uma parte metafísica, que vai tratar justamente do ser, uma parte da antropologia, que vai tratar do homem, e uma outra parte da cosmologia, que vai tratar do mundo, vai tratar do cosmos, vai tratar de como esse universo ele se desenvolve. No primeiro e segundo livro, trata-se dos princípios de toda a realidade, da matéria, do espaço e da constituição dos corpos sensíveis. Então, no primeiro e segundo livro, vai se tratar dessa questão metafísica. E uma das maiores inovações aqui que Lucrécio faz é justamente mudar a concepção de natureza. Geralmente, para os filósofos antigos, a natureza é justamente aquilo, aquele substrato, digamos assim, da realidade. O Tales vai dizer que a natureza é água, o Heráclito vai dizer que a natureza é fogo, outros autores vão identificar a natureza com outros elementos e por aí vai. O Lucrécio ele rompe com essa perspectiva e mostra que a natureza e o átomo são as mesmas coisas. Na verdade, o que vem em primeiro lugar é o átomo. O átomo é algo que, de certa forma, vai constituir a própria natureza das coisas. Então, o átomo é aquilo que é eterno e é aquilo que é primordial. E ele vai falar nesse livro, então, do átomo, que constitui os corpos, constitui toda a realidade. Vai falar também da questão do espaço, vai falar da questão que os átomos se movem no vazio justamente para poder configurar, fazer, formar as coisas, porque se não tivesse vazio, como que os átomos iriam se mexer? E vai falar justamente como os corpos também são formados a partir dessa teoria atômica. Essa obra de Rerum Natura é uma obra que foi escrita, de certa forma, ali para tentar mostrar como que o homem também pode alcançar a felicidade, indo de acordo ali com o credo do pensamento epicurista. No terceiro e quarto livro, trata-se do homem. Então aqui é justamente a parte antropológica do livro, e aqui o Lucrécio vai justamente falar da questão que o homem é composto por átomo, vai falar da sensibilidade do homem através da teoria atômica, vai mostrar que justamente após a vida, digamos assim, na morte, há a desagregação dos átomos, e por aí vai. Então nesse terceiro e quarto livro se trata de uma antropologia que vai mostrar justamente ali a constituição do homem a partir da teoria atômica. No quinto e sexto, vai tratar do universo e dos fenômenos físicos mais importantes. Então aqui ele vai falar de questões relacionadas à cosmologia, vai mostrar ali como que o universo ele vai se desencadeando justamente a partir da teoria atômica e vai mostrar alguns fenômenos físicos justamente a partir da teoria dos
átomos. A obra foi editada por Cícero, que teve que reordená-la um pouco depois da morte de Lucrécio. Então Cícero teria feito o ordenamento dessa obra aí, e justamente porque o Lucrécio acabou se matando e provavelmente não deixou a obra em ordem, ou não deu aquele toque final, que mais tarde foi feito por Cícero, um filósofo que está naquele período. O poeta latino vê em Epicuro aquele que libertou os homens do temor do sobrenatural e da morte. Então, dentro desse poema de Hero Natura, o Lucrécio vê o Epicuro quase como um deus, praticamente. Ele vai fazer ali um elogio a Epicuro, uma coisa assim fantástica, uma coisa linda de se ver, e vai mostrar que Epicuro foi o homem que justamente conseguiu livrar as pessoas do medo da morte e do medo do sobrenatural. Justamente esse mundo epicurista e também essa obra do Lucrécio defendem, de certa forma, ali uma espécie de ateísmo. Em que sentido? Uma espécie de ateísmo no sentido de que Deus não interfere na realidade. Mas, de certa forma, ali, a obra do Lucrécio ainda vai falar dos deuses, assim como Epicuro também falava ali dos deuses gregos, tá? Mas os cristãos viam isso, de certa forma, ali como uma iniciativa ateísta, que justamente vai encarar um mundo atômico que, de certa forma, se organiza por si só, sem a intervenção de Deus. Lucrécio considerava tão grande esta tarefa que não hesitou em exaltar Epicuro como uma divindade e reconhecê-lo como o fundador da verdadeira ciência, ou daquela ciência que vai levar o homem à felicidade. Ele acha que as obras de Epicuro, e principalmente o exemplo de Epicuro, foi justamente o que possibilitou livrar as pessoas desse sofrimento da existência e mostrar para as pessoas que a felicidade é possível. É aquele tetrafármaco, digamos assim, da filosofia do pensamento epicurista que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que o Epicuro defendia que não se deve temer os deuses, não se deve temer a morte, deve-se saber que a felicidade é possível alcançar a felicidade, e a dor física e a dor da alma também são possíveis de se eliminar. Então são esses 4 remédios da doutrina epicurista que o Lucrécio vai louvar, mostrando que esse é o grande segredo para o homem atingir a felicidade. Além disso, também é importante ressaltar, acredito que sejam 2 diferenças principais entre a doutrina de Epicuro, do próprio Epicuro, e o epicurismo de Lucrécio. Dentro, digamos assim, da perspectiva do Epicuro, conforme eu já falei, ele seria justamente contra ao suicídio, por exemplo. E a gente viu que o Lucrécio foi um autor ali que teria cometido suicídio. Então essa é uma das grandes diferenças ali entre o epicurismo de Epicuro e o epicurismo de Lucrécio. O Lucrécio não conseguiu aguentar as dores do mundo e acabou, de certa forma, se suicidando. A doutrina de Epicuro mostra que as dores são possíveis, são passíveis de serem eliminadas. Não tem por que você tirar sua vida por causa das dores, porque as dores são coisas que elas vão embora justamente ali conforme você seguir essa doutrina, esse pensamento epicurista, tá? A gente vai falar nas próximas aulas como que Epicuro faz isso, mas de maneira geral ele mostra não há que se preocupar com as dores, não tem motivo para se preocupar. E o Lucrécio não conseguiu vencer essas dores e acabou se suicidando. Então essa é uma das grandes diferenças ali entre a postura desses autores. Epicuro aguentou até o fim da sua vida as suas dores, o Lucrécio não conseguiu aguentar. E uma outra diferença também que cabe ressaltar aqui é a maneira como a doutrina epicurista ela foi passada, foi ensinada. Epicuro, ele era amigo dos seus discípulos, mas ele passava a sua doutrina através da razão, através da lógica, através da argumentação. Ele tinha que justamente montar a sua doutrina e justamente ir apresentando ela ali para os seus discípulos. Lucrécio não, o Lucrécio apresenta o epicurismo não apenas através da razão, mas como ele utiliza a poética e a linguagem poética para falar do epicurismo, ele está usando os sentimentos, justamente as paixões, para falar dessa doutrina epicurista. Então talvez essa seja uma das grandes diferenças entre esses autores. O epicurismo de Epicuro passa sua doutrina através da razão, e o epicurismo de Lucrécio passa essa doutrina através dos sentimentos e das paixões. Ao século II depois de Cristo pertence Diógenes de Enoanda. Diógenes de Enoanda é um outro autor que está lá no século II depois de Cristo e também de certa forma vai trazer uma contribuição para o epicurismo. Diógenes de Enoanda não é mencionado no Giovanni Reale. Ele só aparece ali no Nicolás Banhanho, mas na nossa obra sobre a contra-história da filosofia, a gente vai falar bastante do Diógenes de Enoanda. E o que ele fez de tão interessante?
Então, ao século II depois de Cristo, pertence Diógenes de Enoanda, de quem se encontrou em 1884 um escrito esculpido em blocos de pedra. Então, lá na Ásia Menor, lá em Enoanda, encontrou-se um escrito, encontrou-se um muro, né? Um muro grande, assim, um muro gigante, esculpido em pedra. Mas o que que isso tem a ver? O que estava esculpido dentro desse muro? Essas inscrições revelam uma doutrina perfeitamente conforme com a original de Epicuro. Então, o Diógenes de Enoanda fez um muro lá, justamente com os preceitos e a filosofia e o pensamento de Epicuro. Ele escreveu aquelas máximas, o Tetrafármaco escreveu outras máximas também que vão de acordo ao pensamento do Epicuro. Então, achou-se esse muro aí, ali acho que em 1884, né? E justamente ficaram assim, impressionados com essa, digamos assim, esse feito, né? Digamos assim, o cara ter feito um muro justamente ali exaltando as ideias do Epicuro. A única novidade é a defesa do epicurismo contra outras correntes filosóficas e, especialmente, contra os diálogos platônicos de Aristóteles. O Aristóteles sabe, a gente já comentou, que ele teria escrito dois tipos de obra, as obras esotéricas com X e as obras esotéricas com S. As obras esotéricas com S foram aquelas obras dedicadas aos seus alunos, que foram as obras que acabaram se perdendo com o tempo, que foram parar lá do outro lado, lá numa biblioteca de uma outra pessoa, que eu já comentei de toda a história dessas obras aí para vocês. Os escritos esotéricos com X eram escritos que aproximavam Aristóteles ali do diálogo platônico, que eram escritos destinados para os públicos não ouvintes, para as pessoas que não participavam da sua escola. E justamente dentro desse muro aí do Diógenes de Enoanda, aparecem algumas inscrições que mostram como o epicurismo da época estava se debatendo contra esses escritos esotéricos ali, que eram os mais conhecidos da doutrina e do pensamento de Aristóteles. Então é isso, pessoal. Trouxe para vocês ali uma ideia de que justamente o epicurismo é uma escola de pensamento ali que ela foi longe, ela foi até o século IV depois de Cristo, mas de certa forma o epicurismo aparece ali numa série de autores. Dentro da contra-história da filosofia a gente vai ver que o Michel Onfray vai mostrar que certos autores ali que a gente nem imagina têm uma perspectiva epicurista. Ele vai falar do próprio Schopenhauer, lá um filósofo do século XVIII, XIX, mostrando que ele tem uma perspectiva epicurista também. Então, de certa forma, a escola epicurista pode ter ido até o século IV depois de Cristo, mas os ensinamentos de Epicuro, de certa forma, ainda aparecem em outros autores também. Parece que dentro do Renascimento existe uma corrente muito forte também ali de alguns autores que aderem ao epicurismo. Parece que o próprio Erasmo de Roterdã teria desenvolvido ali uma espécie de cristianismo epicurista ou de epicurismo cristão, mas isso a gente não vai comentar aqui, a gente vai comentar só lá na nossa contra-história da filosofia. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, nos vemos aí no nosso próximo encontro.